o torcedor do Vasco está feliz com esse começo de temporada? Eu acho que não. É uma pergunta, mas como eu sou torcedor também, eu quero dar a minha opinião. Eu acho que não. Primeiro porque os resultados são ruins e as perspectivas também, né? Eu não consigo enxergar nenhuma contratação de peso, não consigo ver o que eu estou lendo, o que estou ouvindo por aí. Hoje tinha um angolano que joga num time da Turquia, e aí o cara fez 4 gols em 36 jogos, nos últimos 36 jogos, não é que em 36 jogos, ele ao longo da carreira dele, ele fez apenas 4 gols. E eu sempre disse para vocês aqui que o Vasco precisava de mais artilheiros, né? Ficar tudo concentrado só no Verratti é muito ruim. Acaba o Vasco ficando um time previsível. Alguém está dizendo aqui, o Carlos Moreira, angolano no ataque é desesperador. Pior que isso, só o suíço. Então é uma sequência de contratações ruins, né? Tem lá o colombiano que é ruim, tem o chileno que é ruim, tem o suíço que é ruim. De vez em quando a gente escuta aqui uma notícia ou outra, que um time ou outro está interessado nesses jogadores, mas a verdade é que a avaliação é muito ruim, né? Eu sei que o Vasco não tem dinheiro, eu sei que o Pedrinho tem tido um discurso muito pé no chão, de responsabilidade fiscal e financeira com o clube. O clube está esperando aí receber uma proposta de uma SAF séria, que possa ter projeto esportivo. Eu sei que tudo isso cria uma ansiedade muito grande, né, no torcedor, principalmente naquele que comanda, porque eu tenho observado as críticas aí de alguns torcedores do Vasco nas redes sociais, né? Eu tenho certeza que isso incomoda bastante o Pedrinho. Toda a contratação ela requer um investimento, essas também, né? Se a gente for juntar aí o suíço, o colombiano, o chileno, o João Vitor, o Adson, enfim, as últimas contratações aí dos últimos 365 dias, dava para você fazer uma contratação de peso, para contratar um cara que vende camisa, que chama o torcedor, que aumenta o número de sócios e que dá uma esperança. Eu sei que eu sou saudosista e fico falando muito do passado, mas se a gente não olhar para o passado, a gente não consegue enxergar o futuro. Deve entrar em campo ainda naquele esquema do 4-4-2 ou 4-3-2-1, né? Pelas peças que o Vasco tem, até por isso o Vasco está no mercado buscando pontas. O Carille sempre gostou de jogar com pontas, já disse que a formação que ele mais gosta é o 4-2-3-1, ou seja, utilizando esses extremos, mas com o que o Vasco tem à disposição, que está longe de ser ruim também, o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, na lateral direita Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, porque o Lemos chegou depois na preparação, na lateral esquerda Lucas Piton, no meio Jair, Tietê e Paulinho, junto com o Felipe Coutinho organizando. Um pouco mais à frente, o Alex Teixeira e o Verratti. Quando eu falo que pode ser um 4-3-2-1, é porque no final da temporada, em muito tempo do jogo que o Vasco atuou com o Felipe, o Alex Teixeira vinha praticamente fazer junto com a função com o Coutinho atrás do Verratti. Então, seriam 2 meias aí mais organizadores e o Verratti lá na frente. Ou pode ser um 4-4-2 com o Alex Teixeira mais próximo do Verratti e o Coutinho mais na base ali do meio campo. Então, eu considero um time totalmente capaz de vencer o Madureira lá em Manaus, vai ter a força de sua torcida apoiando novamente. O Carille, apesar de não ter essa característica durante a sua carreira, prometeu que o Vasco vai ter um jogo de posse, que o Vasco vai ter um jogo de controle, um jogo de aproximação e sem a bola, muito bem organizado, e aí sim é um mérito do Carille, é uma valência que ele tem na sua carreira de montar boas defesas. E o Vasco está precisando montar boas defesas, que é algo que não acontece há muito tempo. Então, a minha expectativa é muito boa, para ver uma boa apresentação. Foram cerca de 20 dias aí de preparação desse time. Logicamente, ainda vai ser o primeiro jogo, nada de régua de cobrança, de espetáculo, mas eu espero que a vitória aconteça. O meio de campo muito modificado, o principal setor aí que teve mais mudanças,
é no meio de campo que a gente está vendo aí 3 jogadores, né, que não estavam atuando no ano passado, o Jair e Paulinho machucados, o Tietê chegando, essa é a grande mudança. Agora, em relação a essa partida também, ficou uma polêmica no ar em relação ao avião, gente. A gente recebeu notas oficiais divulgadas, né, pelas diretorias, para a imprensa, para o grande público. Primeiro o questionamento do Madureira alegando que o Vasco vetou ingressar os jogadores do Madureira, parte da delegação Madureira no mesmo voo. Essa foi a reclamação, o repúdio do Madureira, por meio dessa manifestar sua perplexidade, a atitude do Vasco que impediu que a delegação fosse junto no mesmo voo. E aí, umas baboseiras aqui, vou te falar, criticando aqui a diretoria do Vasco, um pouco sem sentido. E o Vasco, lógico, também se manifestou através da sua diretoria dizendo que a responsabilidade das passagens, enfim, a responsabilidade do transporte até Manaus para o Madureira era da organização do evento. O Pedrosa, explica pra gente, esclarece tudo, quem tá certo, quem tá errado. É cansativo, tá, Flávio? Cansativo, zero paciência para esse tipo de situação. 2 clubes que, de fato, sempre tiveram uma cordialidade ali. Eu acho que o Madureira subiu esse tom nessa primeira nota completamente descabido, criticando o Vasco, alfinetando o Vasco, sendo que, na verdade, o Vasco explica muito bem que a responsabilidade de emitir as passagens, de ter um voo para a equipe do Madureira, não era no mesmo avião que o Vasco. O Vasco não tem nem poder de vetar o Madureira de viajar em um avião junto com o Vasco da Gama. Quem tinha que emitir eram os promotores da partida, para poder você ter uma logística de cada clube e não os 2 juntos. Então, assim, na minha visão, a nota do Madureira foi completamente fora do tom e o Vasco também, na minha humilde visão, respondeu de uma maneira muito agressiva, sabe? Poderia ter sido um pouco mais leve, apesar do Madureira ter começado a confusão. No final das contas, eu considero isso uma grande baboseira, uma grande besteira de ambas as equipes, uma falta de entendimento do que estava acontecendo. Eu acho que o Vasco respondeu justamente com esse tom por conta inicialmente do primeiro ato do Madureira, que, repito, para mim foi completamente infantil, mas é uma pena que a gente tenha uma véspera de partida, um jogo legal lá em Manaus, para a torcida de Manaus, entre Vasco e Madureira, 2 equipes tradicionais aqui do futebol carioca, essas notas aí, 9 horas da noite, tendo que nota de Madureira, nota de Vasco. Olha, desculpa, eu achei uma grande besteira das 2 partes. Vene, é brincadeira. Aí a nota do Madureira começa a elogiar os ex-dirigentes vascaínos, ele com o Miranda, a calçada, a relação sempre foi ótima, e o problema agora é essa diretoria. O presidente do Madureira, ele as duas. O Vasco, a gente sabe que tem uma parceria. Que era muito parceiro uma do grande Eurico Miranda. Lembra a época que estouraram Léo Lima e Souza, que eram da seleção de base, e foram pro Vasco, que tinha um pouco esse acordo. Me pareceu lá, ia pro Vasco. Muito mais uma nota de pessoa para pessoa do que de instituição para instituição. Pessoal. Então acho que quando eles usam as instituições para cunho pessoal, eles se perdem aí. E olha, aí, uma parte curiosa, Vene, aí o Vasco, em contrapartida, começou a elogiar as escolas de samba do bairro, para dizer que o clube não está de acordo com as escolas de samba que brilham e o Madureira tem que seguir o mesmo caminho. Flavinho, apesar de eu achar uma polêmica vazia, que é até um quadro de um grande jornalista, o Bruno Formiga, polêmica vazia isso aí, mas eu gostei da resposta do Vasco. Assim, subiu o tom? Não. Foi assim, subiu o tom, velho. Foi de uma maneira assim que eu gostei, de verdade. Porque eu acho que foi muito mais necessário da parte do Madureira. E vamos ser francos, gente, esse campeonato carioca não vale de nada. Só pra isso mesmo. Se eu fosse time grande do futebol carioca, eu brigaria pra não colocar o meu time principal em rodada nenhuma. Talvez na final e olhe lá. Porque esse campeonato carioca não vale de nada. Não sou a favor de acabar o estadual. Muito pelo contrário, eu defendo, acho bacana, gosto, por exemplo, cenas da torcida do Maricá no Newton Santos, a torcida do Bangu fazendo uma bonita festa, mas o Campeonato Carioca não vale de nada, gente. Vem cá, um campeonato que não tem nem premiação, por que eu vou botar meu melhor time, vou ficar brigando para ganhar um campeonato que não tem nem premiação? É um campeonato que não vale de nada. Porém, sou a favor de acontecer. Só acho que o produto precisa ser melhorado. E a gente fica aqui discutindo, entre aspas, perdendo tempo do programa, para falar de uma polêmica vazia. Porque, na boa, avião, para que uma nota oficial daquela, gente? 9 horas da noite, peraí, né? Parece que é chamar a atenção. O Madureira é importante, é a vida do Madureira, né? A Copa do Mundo pro Madureira, o Carioca, pros pequenos. Eu acho que a nota do Vasco, no sentido explicativo, ela foi clara. A responsabilidade não é do Vasco. É do organizador. O Vasco não tem o poder de vetar o Madureira de viajar. É do organizador. Se o organizador não emitiu as passagens para o Madureira,
uma responsabilidade do Madureira. O que eu lamento é justamente o tom que essa nota subiu. Eles poderiam ter conversado isso... clubes amigos, historicamente, ficar nessa picuinha. De uma forma cordial. Aí um começa alfinetando, o outro vai bater alfinetando também. Então, assim, é tudo lamentável. Tudo que está envolvendo o Campeonato Carioca nesse início de ano é lamentável. Você não consegue ver nada de positivo.